programa Empreender Tecnologias vai ao ar semanalmente aqui na TV Unifev, canal 55, UHF Votuporanga, São Paulo. Quero agradecer a audiência dos nossos amigos, dos nossos telespectadores, muitos que nos cumprimentam no dia a dia e dizem de nosso programa, de nossas matérias, de nossos temas, realmente, às vezes até trazendo contribuições. Importantíssimo isso, nosso agradecimento a você. E convidamos desde já para que no mês de julho você possa nos acompanhar, porque o mês de julho nós estaremos com programas absolutamente novos, não faremos interrupção nos nossos programas, né? Teremos aí, não faremos exibições de programas que já foram ao ar, ou seja, replay, né? Nós vamos apresentar programas absolutamente inéditos. Então não perca durante todo o mês de julho a nossa programação, nosso programa Empreender. Eu estou aqui hoje com o professor Paulo Rogério Cecílio, ele que é graduado em Ciências da Computação pela Unifev, fez especialização em Biologia e Docência do Ensino Superior, é mestre em Engenharia da Produção pela Universidade Paulista, coordena os cursos tecnológicos de Gestão Ambiental, Fabricação Mecânica, Produção Industrial e Produção Sucro-Alcooleira e é consultor de empresas. Hoje o nosso tema, problemas externos da mão de obra influenciando na produtividade, que é a pesquisa que ele vem preparando já para o doutorado. Paulo, como melhorar a produtividade em relação à mão de obra? Ramon, assim, são teses e opiniões, né? Tá. Eu tenho uma opinião no seguinte sentido, eu acho assim, um funcionário, vamos chamar de funcionário ou colaborador, como vocês preferirem, uma pessoa que ele sai de casa para trabalhar, ele tem que sair com vontade. Ele tem que, por exemplo, eu estou indo trabalhar, então eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar e tem outra pergunta, eu quero trabalhar no local que eu trabalho. Eu gosto de trabalhar lá, eu gosto das pessoas, eu gosto do lugar, eu gosto do ambiente. Aí o trabalho fica mais suave, que a gente chama. Claro. Então esse é um primeiro passo a ser entendido. Porém tem um outro lado que é a necessidade. Eu saio para trabalhar, eu não quero ir trabalhar, eu não gosto de trabalhar, eu não gosto do local que eu trabalho, eu não gosto das pessoas, mas eu preciso. Tá, ambos vão para o mesmo local de trabalho, ambos vão produzir, cada um no seu setor, cada um na sua empresa. Ambos têm que dar um resultado para a empresa, porque a empresa vive de resultado. Então aí que a gente começa a ter algumas diferenças. Então, o estudar a pessoa é uma coisa legal. O transformar essa pessoa que nós dizemos que está indo por obrigação, em transformar a vontade dele ir por tesão, por emoção, isso é um desafio. Porque eu acho que não existem pessoas congeladas que nunca mudam. Eu acho que os sentimentos mudam, as pessoas mudam. Claro que tem características que nascem, que prevalecem a vida inteira com a pessoa, mas tem muitas características que dão para ser mudadas e lapidadas nas pessoas. Agora, você acredita nessa sua pesquisa, nesse seu estudo, você acredita que seja possível construir uma postura de profissionais, lógico, com um trabalho focado da empresa, progressivo, você construir um comportamento dos profissionais do mais pleno engajamento, da mais plena satisfação de trabalhar, porque a gente tem, por exemplo, pesquisas em algumas grandes publicações nacionais que falam as 200, as 500 melhores empresas para trabalhar no país. Perfeito. Né? Quer dizer, se eles estão conseguindo isso, né, eu acho que talvez seja algo perfeitamente viável. Na verdade, nós temos que entender o seguinte que nós estamos falando aqui. Uma coisa é a empresa ter processo, empresas terem procedimentos, empresas terem regras. Isso claro. É básico. A empresa que não tem processos bem elaborados, regras e procedimentos, ela se perde ao longo do caminho. Sem dúvida. Até mesmo no dia a dia. Ela não tem um procedimento, não tem um processo, não tem uma regra. Isso é uma coisa. Eu acho que isso não desmotiva o profissional que trabalha lá dentro. Eu sou até o contrário. Eu acho que um profissional que entra para trabalhar numa empresa e ela tem todas as suas regras bem claras, definidas, explicadas, justificadas, tem lá o seu trabalho bem elaborado, os procedimentos bem montados, isso mostra para a pessoa o seguinte, nossa, isso é muito organizado, isso gera um tipo de satisfação. Tá. Mas eu enxergo também um outro lado, que é
Fora isso que tem que ser cumprido, que tem que ter uma rigorosidade legal, que tem que ter uma cobrança interessante, porque as regras foram montadas e pensadas em prol da empresa, porque tudo tem que ser em prol da empresa. Tem um outro lado que é o seguinte: quem trabalha com essas regras, com esses procedimentos, não são só máquinas. É isso que eu estou dizendo. Temos as máquinas que, se você vai lá e programa, por exemplo, num centro de usinagem, você faz uma programação CNC, exatamente o que você colocar lá, ela executa. Ela pode ter dor, ela pode ter o que for. Agora, o ser humano, fora isso que ele tem que cumprir como profissional que tem que ser, como um profissional bem-sucedido, ele tem que ter regras e procedimentos, nós também temos que saber que ele tem sentimento. Claro. Que ele tem opiniões, que ele tem ideia, que ele tem contrapontos, contrassensos, que a empresa também tem que dar, de alguma forma, uma fórmula de entender isso, uma fórmula de deixar ele participar. Porque eu creio muito ainda no ser humano. Posso dizer até que, sei lá, isso seja uma utopia ou um demodé, mas eu acredito muito no ser humano trabalhador, no ser humano, falei trabalhador, vou inverter, no ser humano produtivo. Eu acredito muito. Então, porque nós nascemos para produzir. Eu sou apaixonado por produção. E quando você vai num ambiente fabril, que você vê uma equipe, que primeiro cada um trabalhando para um lado, cada um trabalhando sem procedimento. E quando tem procedimento, tem uma filosofia de trabalho. Cada um trabalhando totalmente sem foco, sem meta, sem motivação, sem felicidade. Você vê que as pessoas estão olhando para você, elas estão com um sentimento carrancudo, você não vê um sorriso, você não vê uma fala amiga, você não vê sabe, brilho no olho. Um brilho, exatamente. Você vê o trabalho apenas, você vê o trabalho. E trabalho, às vezes não é produtividade. Nós temos que achar uma fórmula para isso. Não é fácil. É muito difícil. Mas eu acho que esse é o caminho da melhoria da produtividade. Como tratar as diferenças entre as pessoas e os problemas dentro da produção? Por exemplo, Amon, eu adoraria que todos de Votuporanga fossem igual a mim. Todo mundo ia pensar um monte de Paulo Cecílio andando por aí. Ia ser todo mundo igual a mim. Eu ia adorar, porque as coisas que eu gosto, todo mundo ia gostar. As coisas que eu faço, todo mundo ia fazer. As comidas que eu como, todo mundo ia comer. Então, eu ia sentir o máximo. Mas isso não existe. Então, eu respeito as suas diferenças, você respeita as minhas diferenças. Eu tenho uma forma de agir, você tem outra. Eu tentar fazer você ser um Paulo Cecílio, ou o Ramon tentar fazer Paulo Cecílio ser um Ramon, é muito difícil. Nós podemos trocar informações, eu identificar, por exemplo, o que você tem de bom, que eu possa usar para o meu bem, e o que eu tenho de bom que você possa usar para você. Eu acho, isso que eu acho fascinante no ser humano, né? Nós somos criados diferentes para isso. Então, dentro de uma equipe, dentro de uma produção, nós temos que identificar as pessoas. Nós temos que saber o que aquela pessoa tem de bom e o que aquela pessoa tem de defeito. E aí nós temos que escalar aquela pessoa no que ela tem de bom. Não adianta eu pegar aquela pessoa e colocar num processo que ela é ruim, que ela não tem um bom desenvolvimento. Eu vou, no popular, eu vou queimar essa mão de obra. E de repente, se eu pego essa pessoa e utilizo ela aonde ela é, o lado bom dela, ela vai ter extrema produtividade alta. Quando a gente faz uma consultoria de análise de processo nas empresas, a gente tenta identificar isso. No que aquela pessoa é bom? Aquela pessoa é um bom líder? Aquela pessoa é um bom operacional? Aquela pessoa gosta de trabalhar sozinha? Na dela, aquela pessoa já gosta de trabalhar numa equipe, ela gosta de trabalhar com 2, 3, ela gosta de trabalhar conversando, ela gosta de trabalhar com música, ela gosta de trabalhar no silêncio, ela se concentra só quietinha. Então, são características que nós temos que conhecer dentro do processo para aproveitar melhor a mão de obra. Essas diferenças que eu acho que todos nós temos, claro, que tem que ser conhecidas nas empresas. E às vezes as empresas passam por cima igual um trator nisso. As empresas contratam a pessoa para fazer determinado processo e ela tem que fazer aquele processo, gostando ou não gostando, entendendo ou não entendendo. A produtividade dela não vai ser a mesma. Aí, de repente, você troca aquela pessoa, coloca outra, pum, estoura. Nossa, tá aí, o profissional ideal. Não é o profissional ideal. É o profissional que, para aquela função, é ideal. De repente, num remanejamento de funções, você pega aquela pessoa que era ótima aqui, coloca para fazer outra coisa, você queimou. Aí você passa a criar uma imagem dessa mão de obra que ele não serve. Gente, não é que ele não serve.
Ele está no lugar errado, ele está fazendo a coisa errada, ele está desmotivado. O que aconteceu ao longo do caminho, no histórico dessa pessoa, para ela cair a produtividade? Claro. Todos nós temos competências, né, Ramon? E aqui eu vejo que você está dizendo justamente, né, que as empresas precisam aprender a trabalhar mais com a emoção, né, às vezes do que a razão ou não. Eu volto a dizer sobre a extremidade, né? Empresa vive de resultado. Ou seja, ninguém abre uma empresa para não ter lucro. Ponto. Isso aí é uma... Né? A empresa, ela abre, seja um comércio, seja uma prestação de serviço, seja uma indústria. O empresário investe seu dinheiro, abre seu negócio para ter lucro. Ter lucro, ficar rico, né? Isso é a questão razão, a questão numeral. Ou seja, contrato uma pessoa para trabalhar para mim e ela não me dá resultado numeral, ela não está atendendo o que eu espero. Isso é um ponto, isso é razão, isso tem que existir e isso nunca vai deixar de existir. Por outro lado, se ela não está dando o resultado que eu estou querendo, eu tenho que tentar descobrir o seguinte, qual é o problema? E quando a gente vai procurar esse problema, a maioria das vezes é um problema emocional. Não é que, por exemplo, a pessoa não tem competência para fazer uma operação. Se ela não tem competência, a empresa dá um treinamento. Claro. Ela aprende. Isso é uma coisa, aprender o técnico é uma coisa. Não existem palestras e cursos motivacionais que instigam a pessoa a ter motivação. Mas alegria, motivação, comprometimento, a gente exercita isso no cérebro da gente, mas nós temos que querer fazer, sabe? Competência, eu acho que todo ser humano é passível de aprender qualquer coisa. Claro. Né? Desde que nos dedicamos. Temos afinidade com aquilo, né? Eu adoraria aprender a consertar um computador. E eu não sei. Tá bom, você gosta? Gosto. Você quer? Quero. Você tem motivação de fazer aquilo? Tem. Então, se você fizer um curso, com certeza você vai consertar computador. Mas eu não gosto de consertar computador. Ramon, mas eu gostaria que você consertasse o computador. Mas eu não gosto. Não, mas eu vou te dar um curso. Então, você dá um curso, a pessoa vai aprender? Vai. Mas ela não gosta. Ela não quer. Aí é emoção, aí não é razão. Mas se você não fizer, você está fora. Então, eu vou ser sincero, é melhor ele não trabalhar. Porque ele não gosta, ele não quer. A produtividade dele, vai produzir? Vai. Vai cumprir o horário? Vai. Vai trabalhar? Vai. Mas ele não vai dar a produtividade que a empresa precisa. E isso é importantíssimo nós entendermos dentro de um conceito empresarial, dentro de um conceito mão de obra, sabe? É fascinante você ver a evolução de algumas empresas que passam a cobrar a razão, cobrar metas, cobrar objetivos, ver os seus lucros, seus demonstrativos de resultado, dando um resultado positivo. Perfeito. Se uma empresa já está com isso em mão, já está acontecendo isso, como é que ela evolui isso? De repente com o mesmo custo fixo, trazendo a equipe para si e motivando essa equipe. Uma equipe que dá um resultado de 15%, 20% de lucro líquido, essa mesma equipe de repente pode dar 25% de lucro líquido. Trabalhando o quê? A competência de novo? Não, de repente a motivação na produtividade. Muito legal, muito legal. Bom, Paulo, e aqui a última pergunta sua, qual a importância do trabalho nos dias de hoje? O ser humano, eu acho, Ramon, outra opinião, né? Muito pessoal, eu acho que nós viemos ao mundo para trabalhar, né? É claro que o lazer é muito importante, a família é essencial, mas se você parar para pensar, o que seríamos de nós sem o trabalho? Né? Com certeza. Porque a nossa diversão, tá bom, você vai viver a vida inteira divertindo? É gostoso, mas o trabalhar, o fazer alguma coisa, o produzir, isso faz parte da vida do ser humano. Eu acho assim, a gente vê o mundo, isso é um pensamento pessoal, a gente cresceu numa infância de diversão, vivemos um momento adulto de trabalho e vamos terminar nossa vida, velhinhos, espero, Ramon, nós dois, com certeza, velhinhos, nos divertindo novamente. Então, só que existe o maior período nosso, fora as extremidades da diversão na infância e diversão na velhice, é o momento do trabalho. É o momento de você construir, não construir bens materiais, construir riquezas, construir uma história profissional. Ser um professor, ser um construtor, ser um pedreiro, ser um marceneiro, ser qualquer profissão.
né? Mas construir uma carreira profissional pautada pelo trabalho, com produtividade. Legal, muito bom. Paulo, desejo boa sorte no seu doutorado, nos seus estudos. Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço muito a presença no programa Empreender e esse bate-papo sobre a produtividade e também sobre os problemas externos e a influência sobre a mão de obra e a produtividade. E desculpa, só mais uma palavrinha. A partir do momento que a empresa perder a crença nos seres humanos que compõem, às vezes ela está perdendo muita produtividade. Nós temos que acreditar nos humanos que trabalhamos com a gente. Valeu. Obrigado. Eu agradeço a você também que nos acompanhou aqui na TV Unifev. Falamos direto do Labim, Laboratório de Comunicação, levando ao ar mais uma vez o programa Empreender Tecnologias. Tenha uma ótima semana. Na próxima, estaremos aqui de volta. Encontro marcado. Um abraço, tchau.